Falou, galera! Estamos aqui em mais um nosso RumoCast, dessa vez com uma convidada que já conquistou meu coração, Marília, nossa contadora de histórias, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no nosso stand, na Expo Eduque, promovendo, divulgando a educação, esse valor tão caro que é para nós, para a nossa sociedade. Marília, me conta a sua história. Bom, nossa, uma história tão grande, né? Primeiro eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Eu acho que essas vitrines, elas são importantes, porque eu digo sempre que quem tem o que falar, precisa ter alguém que escute. E falar sobre educação é uma paixão mesmo. Quando você falou, me conta a sua história, me veio assim um filme na cabeça muito grande. E até vou contar o que eu nem tinha te falado antes. Mas assim, a minha história acho que começa com a minha origem. Eu lembrei do meu pai e da minha mãe agora. Eu sou filha. Meu pai é cantor, se chama Roberto Cantor, é o nome dele, é cantor aqui na nossa cidade. E eu aprendi com ele a amar a música desde criança. Eu achava que a música era um lugar quando eu era criança. E eu não entendia o que era. Eu disse, mas quando eu crescer eu vou entender. Cresci, hoje eu tenho certeza de que a música é um lugar, ela é importante, ela nos leva para esse lugar quando a gente escuta uma música. Eu amei a música com meu pai, como ofício e como arte, porque ele nos sustentou com a música. E a minha mãe era professora e assistente social. Eita. Eu aprendi com ela a amar gente, cheiro de gente, estar perto de pessoas. E ela convidava a gente para participar dos eventos que ela fazia, porque a gente sempre foi muito musical. Então, Marília, vem cantar num evento, meus irmãos também. E ela foi me ensinando sem perceber, sem palavras, de que os dons, os talentos e as paixões que a gente tem podem ser usadas de uma forma para transformar as pessoas de alguma forma. Eu acho que esse é o meu primeiro currículo. Quando você perguntou, me conta sua história, você me levou para esse lugar. Aí, Marília, ela tem 50% mãe, 50% pai. E aí, juntando isso, transformou nessa Marília maravilhosa. Que tem uma missão tão bonita. Pois é, na educação. Eu vim parar na educação. Que todo trabalho tem música e também tem educação. Mas eu vim hoje aqui para mostrar a AME. E a gente vai encontrando pessoas no caminho, né? Que as paixões que a gente tem, elas também vão nos levando para outras pessoas apaixonadas pela educação. Então foi o caso da AME que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, que é fruto tem a Milena Fonseca, que é a minha sócia, psicóloga, também apaixonada pela educação. Nossos caminhos profissionais se cruzaram e disso surgiu a AME, que é um programa de educação socioemocional que trabalha com música, com arte e as suas linguagens, com literatura, com a ludicidade, para trabalhar o socioemocional de um jeito diferente. E a gente buscou trazer um material, a gente está aqui na AME pela primeira vez expondo. Tive a oportunidade de palestrar ontem no Papo Max, foi muito maravilhoso. Levei a nossa Iris, a personagem que eu vou contar. Foi a primeira apresentação dela. Assim, para muita gente, um palco desse foi, né, Estava Iris? nervosa. Certamente. Tão linda. E a Iris tem uma história linda, né? Ela é a personagem que norteia todo o nosso material. Nos conta a história de Iris, por favor. Vou contar a história da Iris. Iris é uma fada que nasceu num território mágico onde todo mundo tinha asas. Mas as asas de Iris não nasceram. Oh, meu Deus! E ela não sabia por quê. Essa espera gerou, né, todos os conflitos, as tristezas, os desafios por ser um ser diferente. Então, todas as fadas brincavam no céu e Iris não podia. Porém, determinada que era, Iris buscava outras formas de se conectar com a vida e com as pessoas. Então, ela foi conhecer os personagens dos lagos, das florestas, até que um dia ela ganhou de presente do sábio daquele lugar uma lamparina que a levava sempre para alguma aventura que trazia sabedoria e experiência para ela. E um dia a lamparina a levou para um livro mágico. E a Iris fez desse livro uma mochila e descobriu que através da leitura e da literatura ela pode voar. Por isso que a Iris tem as asas de livro. Linda! Essa personagem, a gente pensou na personagem que comunicasse com todas as crianças. Como é um ser mágico que viaja para dentro das histórias e volta para contar o que aprendeu sobre as suas emoções, sobre esse território que a gente está desbravando, são as nossas emoções.
E na primeira infância, então, a gente está aprendendo o letramento, dar nomes às emoções, compreender como se sente, conviver com as pessoas. Então, Iris é Saber esse ser. expressar, né, essas emoções, que às vezes até nós adultos temos essa dificuldade. Imagina, né, uma criança. Exatamente. E a nossa geração tem muito mais dificuldade porque a gente não teve esse letramento socioemocional, essa abertura de falar como está se sentindo e tá tudo bem não estar bem, e abraçar as emoções como todas elas sendo importantes, a raiva, a tristeza, elas nos trazem mensagens importantes. E se a gente não tiver cuidado, os adultos de hoje, a gente vai tentando trazer uma felicidade quase que nociva. Como não pode ficar triste. Como não pode? Se a tristeza me traz um recado importante de que algo não está bem, algo não está me fazendo bem. E a gente aprende, de verdade, muito com as crianças. Você estava falando isso, eu estava lembrando de um episódio com meu filho, em que ele estava chorando. Eu disse, meu filho, mas você está chorando por quê? Não chora. Mamãe fica triste por te ver chorar. Mamãe, está tudo bem. Eu estou chorando porque eu estou triste. Mas já passa e eu vou ficar feliz de novo. Então, assim, é algo que às vezes a gente esquece que tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar. Daqui a pouco eu fico melhor e eu vou sorrir de novo. Seu filho tá totalmente letrado no socioemocional. É isso mesmo, é esse o caminho. A gente vai aprendendo, né? Porque a gente não teve acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, o socioemocional, ele também vai trazendo recursos e repertório para as crianças. E no nosso caso, a gente quer atravessar os muros da sala de aula e chegar em casa também, dando esse repertório para as famílias. Eu vou te dar um exemplo. Porque é difícil também separar a família da escola, né? Uma não substitui a outra. Uma precisa Tem que da ser outra. um trabalho complementar, com certeza. E então vocês estendem tudo isso também para a parte das famílias. Isso. Nós temos um material para as crianças, mas oferecemos um pacote, eu não sei nem que nome dá, mas eu vou usar esse. Um pacote de formações para a escola, né, parceira, que vai atender as famílias, os profissionais que trabalham na escola, os professores, que hoje, mais do que nunca, é urgente trabalhar a saúde emocional, mental, dos colaboradores, da escola. Então, o nosso programa abraça a comunidade escolar, dá as mãos à escola e acompanha a escola durante todo o ano, com formações para os professores, né? Mas aí também tem, através do nosso material, esse pulinho lá na casa da criança. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você lembra o primeiro dia de aula do seu filho? Como foi? Lembro. Como foi que ele se comportou? O primeiro de todos, ele chorou muito, muito, não queria ir embora, porque a mamãe ia abandonar, e porque ele não conhecia o ambiente. E mamãe, assim que parou de ser forte e virou as costas para a criança, a mamãe chorou horrores. Então, eu ia perguntar, e você, como se sentiu? Pior do que ele, com certeza. Pois veja só, olha o nosso material. Esse material aqui foi trabalhado esse ano, está sendo, né, para 2 e 3 anos. Aí a gente criou uma história de Iris, bebezinha, que ela tá brincando no quintal da casa dela e ela associa a alegria à chuva. Então, sempre que ela tá brincando, cai uma chuva fininha, boa. Até um dia que ela foi pela primeira vez à escola. Eita. E choveu uma chuva diferente dentro dela, que ela não era uma sabia, chuva boa. não era uma chuva boa para ela. Ela não sabia dar nome ao que estava sentindo, mas ela chorou muito. E ela estava passando por esse sofrimento e foi para casa da avó, e a avó deu a ela uma fita métrica para explicar para ela que acontecia isso quando ela estava longe de quem ela amava. Quando ela se afastava, a fita esticava. Quando ela se encontrava, a fita, mas nunca se rompia a fita. E a Iris foi aprendendo na própria escola a se autorregular, a respirar profundamente, a compreender isso, entender que estava ligada coração a coração com quem ia deixar ela na escola. Que nessa história aqui tinha sido o pai. Então essa história a professora lê em sala de aula nos primeiros momentos que a criança está sentindo exatamente, provavelmente, isso. E aí no livro, deixa eu te mostrar aqui. Imagina, teria te ajudado isso aqui, hein? No livro a gente põe para casa que a criança leu essa história,
E a gente diz, leia de novo com ela, em casa, pai, mãe, vovó, quem cuida. Depois, a família vai poder fazer uma atividade. Ela vai cortar a fita métrica de íris e vai fazer aqui uma incisão no desenho, de modo que íris abraça o pai, que foi o pai da história, né? E se afasta. Ela se afasta quando ele precisa deixá-la na escola, mas depois ela se encontra com ele. De novo. Então, sensorialmente, eles vão brincar com essa ideia de se afastar e de se juntar, e a gente está dando repertório para a família, de poder chegar lá e, ao deixar a criança, olha filha, lembra da fita métrica? Que a gente vai ficar longe, mas depois a gente vai se encontrar. Então, essa ideia surgiu de uma experiência de sala de aula. Eu estava me dando uma aula, numa época, numa escola que não tinha só... Eu precisava criar, e eu levei a fita métrica concretamente, para eles terem essa noção física de ficar longe, de ficar perto. Essa aula super funcionou e ela veio para cá. Né, veio para o material como um recurso para a família, para a criança, para o próprio professor que está ali com a criança chorando muito. Então, a gente tem um material direcionado para o professor, um texto, embora que o professor, se ele já é experiente, ele sabe de tudo aquilo, mas é bom ouvir, ler, que alguém que fez aquele material sabe o que ele está passando. E diz, professor, nessa primeira aula, seu aluno vai estar muito sensível, abrace, acolha. Eu achei muito interessante. Respire você também. Se prepare para essa aula. Porque ele também se coloca no lugar da criança, do pai, da mãe, enfim, ele sente aquele aperto que a gente sente também. Exatamente. Então, é todo sensível esse material pensado para alcançar e abraçar as famílias. Eu trouxe para você esse recurso que já é do nível 5. E toda a aula da gente começa com essa pergunta. E eu vou perguntar para você, como é que você está se sentindo hoje? Como é que eu já me senti hoje? Feliz. Aí você põe a feliz. Tá feliz? Aí toda a aula começa com isso e a criança tem a oportunidade... Para eles se identificarem. E às vezes eles também podem criar um outro vocabulário. Você pode falar aqui, eu estou animada, eu estou alegre, eu estou contente, estou de boa. Aí eles vão criando um repertório deles. E aí quem tem o desejo fala o porquê, que eu acho muito interessante. Por que você está assim? Aí eles vão trazendo narrativas do dia a dia deles, vão construindo essa narrativa. E essa habilidade é muito essencial. Não só na primeira infância, para a vida inteira, para a construção da gente, né? Quantos adultos você conhece que não sabem falar como estão se sentindo? Com certeza. Eu conheço vários. Né? Com certeza, é tão difícil. Muito inclusive, difícil. Né, falar de nós, como nós estamos nos sentindo naquele momento. É difícil. E é muito bonito, no final das contas, vocês, né, trazem essa mensagem que é muito especial, de que afinal Íris não precisava das asas, né, como as outras fadas. Na verdade, ela tem umas asas muito maiores que a levam a qualquer lugar do mundo, para conhecer qualquer experiência e trazer esse peso dos livros, né, no nosso aprendizado, na nossa bagagem. Perfeito. O que você acha com relação ao avanço, né, dessas novas tecnologias de hoje? Cada vez mais a gente não tem mais acesso ao livro formato físico, começa a ser tudo digital. Você acha que essa transformação, na nossa geração, a gente sentiu um impacto grande, porque nós ainda somos do tempo em que só existia livro físico, folheando e tal. E era até um processo, né? Assim, a gente ler, ter acesso a livros, assim como a gente tem hoje. Você acha que o fato de ter aumentado o nosso acesso, facilitado o nosso acesso a outros tipos de livros em formato digital, por exemplo, você acha que isso beneficiou a leitura? Ou você acha que isso nos afastou mais ainda? Essa pergunta é muito interessante. Que pergunta, hein? Primeiro que eu acho que a tecnologia, essa tecnologia de agora, né? A gente sempre conviveu com sempre vai ter isso. Essa de agora, ela nos traz muitos desafios também. Muitos desafios. A neurociência traz muitos dados que nos deixam alertas em relação, sim, ao uso das telas, e quanto que isso pode prejudicar o funcionamento mesmo, neurológico da criança, por exemplo.
e aí ela começa a indicar a idade certa de começar a usar, a idade mais apropriada, não é? Para usar, a idade que não se deve usar. Então a neurociência traz um pouco desse parâmetro. No entanto, em relação à leitura especificamente, o que eu observo? Que existe um movimento ainda de escritores infantis que defendem essa bandeira da leitura do livro, de sentir o cheiro, que é uma experiência sensorial. Eu acho que o quanto possível a gente conseguir permitir que os nossos filhos, as nossas crianças tenham essa experiência, é rico, é de uma riqueza e de uma experiência. Como o Íris não podia voar no céu, mas ela viveu outras experiências que as fadas que voam não têm. Quem pega no livro, quem sente o cheiro de um livro, quem escuta alguém contando uma história, vai formar uma parte do seu afeto diferente. Isso é uma coisa muito forte. A literatura, aí você falou em relação à leitura. Aí tem um ponto que nos deixa esperançosos, que eu acho que a leitura, a literatura, ela abre portas também. E nesse mundo digital, se a criança vai direto para um livro digital, eu não vou poder, mas não vai surtir o mesmo efeito. Acho que a literatura, ela alcança. Tem um escritor infantil que eu sou muito fã, que é Ilan Brenman, que ele fala que a literatura oferece para a criança vacinas simbólicas. Porque ele fala que através das histórias, quando você coloca dentro de uma história os dilemas ou os conflitos de um personagem e a criança tem acesso àquilo, ela simbolicamente foi vacinada para aqueles conflitos. Ela não precisou viver os conflitos que o personagem está vivendo, mas por ler, por imaginar, é como se ela entrasse, como se ela sentisse o que o personagem está sentindo, vivenciasse tudo aquilo. Vivenciasse tudo aquilo. Por isso que ele fala, é uma vacina simbólica. E a criança vai tendo repertório. Repertório não só do nosso vocabulário, mas repertório emocional, que ela sentiu o que o personagem sentiu, ela se colocou no lugar de alguém. Um repertório que vai construindo quem ela é. Então, a leitura ainda vai ser esse mediador do ser humano com esse universo da criatividade. Eu acredito nisso. Não posso nunca falar que não leiam um livro digital, mas poder oferecer à criança essa experiência com o físico traz um outro repertório, uma outra bagagem. E quando falamos nessas idades, né, de crianças, adulto talvez a percepção já esteja alterada, mas quando é criança tem todo esse contexto que você mencionou, o toque, todos esses, esses complementos que Íris tem, a própria Íris, o facto dela existir, a gente olha, a gente vê, a gente sente, a gente cheira. Então, isso é uma experiência completa. É como se a gente, de fato, adentrasse num mundo completamente diferente, que nos faz sonhar, que nos faz ir além fronteiras. Na verdade, é um mundo da imaginação que não tem limite. Então, assim, quando a cabeça da criança, ela consegue voar, ela consegue sonhar, consegue, enfim, entender coisas que talvez de outra forma não conseguisse entender. Talvez a experiência física, ela tem um impacto, talvez em situações mais delicadas, talvez a criança consiga passar por elas com mais tranquilidade, porque ela de alguma forma já sentiu pela história, pelo personagem. Aí quando ela sente na vida real, eu estou triste, eu estou conseguindo identificar a minha tristeza. Isso. Então isso é um trabalho muito bonito, assim, você conquistou, assim, de cara. Que maravilha. Criança, eu acho assim, eu sou muito, muito apaixonada. Esses dias eu estava comentando que quando eu era mais nova, eu pensava assim, caramba, eu gosto tanto de criança, como é que eu posso ser boa com criança, como é que eu posso cuidar de criança? Porque a criança, apesar de sempre ter tido a minha admiração, mas tinha o meu medo, o meu respeito, porque, nossa, como eu vou poder algum dia contribuir com uma criança, sabe? Porque a criança é um ser, assim, iluminado, sincero, genuíno. Isso. Então isso é um trabalho muito bonito. Então, e as crianças, assim, elas precisam ter, de fato, o lugar que elas merecem. E você falou aí várias coisas, assim, muito bonitas, desde a sua história, que você não esquece as suas raízes,
Então, independentemente para onde os lugares que a vida nos leva, você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem seus valores. E o que eu percebo assim da história que a gente está contando aqui e da conversa que a gente teve nos bastidores também, você tem muito o seu aqui nesse projeto, ou melhor, a Iris tem muito, né, de Marília aqui nesse projeto. Então isso é realmente muito bonito e vocês foram muito além da criança, porque o vosso foco talvez central, talvez seja a criança, me corrija se eu estiver errada, Sim. mas vocês não focam apenas na criança. Então, vocês têm um trabalho com todo o contexto que envolve a vida daquela criança. Então, por exemplo, Marília, se eu quiser trazer Iris para minha casa, eu posso? Ou como é que eu faço para chegar até Iris? Através da escola? Diretamente com vocês? Como é que é esse processo para eu receber um pouquinho da magia de Iris? Ai, nossa, você traz perguntas cheias de afeto, que dá vontade de dizer, leva a Iris pra sua casa. Mas a Iris e todo esse programa, né, que foi pensado com muito carinho, com muito zelo. Antes disso, não, vou responder logo, senão vou me perder na sua pergunta. Foi um programa pensado para as escolas, então a gente vai chegar até as crianças ainda através das escolas que adotarem o programa socioemocional, né, que aí inicia-se uma parceria com a AME, e a partir de então as crianças que fazem parte daquela escola vão ter acesso aos materiais, aos recursos didáticos, e a escola vai ter acesso à formação continuada, né? Que vai curso de contação de história para os professores. A escola tem acesso também à campanha de matrícula, que é uma necessidade do mercado também formar os seus colaboradores. A escola vai ter acesso através da AME, a ter uma conversa, um bate-papo com as famílias. Então, hoje, para ter acesso à AME, é a escola que vai adotar esse projeto e a gente vai chegar até lá. Por enquanto, assim, quando você fez uma pergunta tão linda, eu falei, nossa, nosso desejo é de fato avançar para atingir e alcançar a educação, né? E quando a gente fala isso, como você falou, está todo o entorno desse indivíduo, que é uma criança. Aqui, nesse caso, tem a educação infantil, a gente parte para o Fundamental 1 em 2026 e vai continuar elaborando esse material. O céu é o limite, porque afinal vocês se baseiam nos sonhos e os sonhos não têm limites. Então... E há pouco, quando você mostrou o livro, eu ia comentar, depois com a conversa passou, mas eu percebi que nesse livro de educação infantil, Iris é menorzinha, é um nenenzinho, tanto que a mochila que ela carrega, que é o livro, é tá muito maior, grande. É verdade. Porque ela é nenenzinha. Então, vocês têm a adaptação de Iris com formas e idades com as quais vocês trabalham também. Exatamente. Esse cuidado para que a criança se identifique, né? Então, como esse material é para... Eu digo que são bebês, porque 2, 3 anos, né? É uma criança muito pequena, bem pequena. E depois, no livro, ela vai se transformando. Ela chega nesse aqui, nível 5, é essa Iris. Já está quase na pré-adolescência. Uma mocinha. Uma mocinha já. E aí ela vai crescendo para haver sempre essa referência, essa identificação, né, com o crescimento dela. Eu cresci e eles também está crescendo. Mas eu acho uma coisa muito bonita que você falou. Deixa eu comentar. Como você enxerga a criança. Você falou com muito respeito, com muito zelo. E é muito interessante porque, assim, até muito pouco tempo na história... Aqui, vamos pegar o Brasil. A criança não era vista dessa forma, com esse respeito, como um indivíduo que já tinha nela todo um universo, né? Ela era como se fosse um adulto que ainda não é. Era um ser que ainda não era adulto. Então, não se pensava em políticas educacionais para a criança, não se pensava nos direitos das crianças. Isso foi uma conquista também. Então, hoje, a forma como a nossa geração enxerga a infância, a criança, ela também vai produzindo propostas como essas e vai olhar para a criança como um indivíduo que já é muita coisa e que a gente tem muito a aprender com ela e que a nossa função conduzi-la para que ela possa ser um indivíduo cada vez mais forte, crítico, sabendo quem ele é,
para que ele possa entender o mundo. E também, a gente estava falando nos bastidores sobre a consciência ecológica, que é algo muito importante, que a AME também preza, porque a forma como a gente enxerga o mundo vai impactar na forma como a gente cuida dele. E assuntos como consciência ecológica também são urgentes nos tempos de hoje. Então, vocês também carregam essas mensagens subliminares por trás da história, né, de Íris, para tentar, né, chamar a atenção para a criança para temas atuais, de relevância social, numa escala, já numa amplitude maior, que a gente estava até comentando, né? Muitas vezes a gente aprende com eles, né? Com certeza. As crianças nos ensinam os valores básicos que às vezes a gente esquece. Enfim, por vários motivos, a gente cresce, perde um pouco essa característica genuína que as crianças têm. E isso é interessante. Então, assim, é como se vocês fizessem todo esse trabalho abrangendo todos os valores que importam. No final das contas, tentam trazer leveza para um tema que, na verdade, significa tanta coisa, né? Exato. Que tem tantos valores, que tem tanto conteúdo, que tem tanta relevância, que tem muito peso para as crianças, mas vocês trazem isso com uma leveza, contação de história, com muito amor. Qual é o segredo para todo esse sucesso, para toda essa inspiração, assim, são vocês duas, né? Marília e a Milena Fonseca. Milena, um beijo para Milena. Beijo, Milena. Psicóloga e com a consciência social, política e com um desejo, uma ética muito grande, que isso também está genuinamente dentro da AME, sabe? Então, um segredo, eu acho que, bom, não sei explicar, mas é um projeto de duas mulheres fortes que pensam na educação de um jeito respeitoso, sabe? Ético. A gente busca, na produção do material, ter esse cuidado para de fato ser um material relevante dentro do socioemocional, mas indo além, como a consciência ecológica e pensando sempre nas experiências, porque a gente aprende pelo que a gente sente, não só pelo que a gente escuta. Então a gente busca a experiência ao invés dos conceitos, de explicar uma emoção, explicar, não, a experiência que eu vivo vai me dar repertório para conseguir explicar o que eu sinto. Então, acho que se eu pudesse nomear um segredo, é o afeto que nos aproximou e que faz com que a gente queira que esse projeto possa afetar outras pessoas também. Que lindo, que lindo. E pese embora vocês trabalharem com histórias, mas vocês trazem os 5 sentidos, né, em simultâneo, estão sendo trabalhados, seja pelo tato, pelo cheiro, pela audição, enfim, vocês conseguem dar uma amplitude, de fato, assim, absolutamente completa para que a experiência da criança tenha também esse aprendizado, esse senso um pouco, talvez, de responsabilidade, né, para a vida em sociedade. Isso fosse uma espécie de preparação para o que aí vem, para que a gente possa, talvez, trabalhar um pouco essa questão de saúde mental no ponto de vista da prevenção. Vamos compreender-nos, vamos entender como é que nós funcionamos. Talvez eu fique triste porque o amiguinho não compartilhou o lanche, o amiguinho fica triste porque o outro não chamou para brincar. Então são motivações diferentes, mas que no final levam as duas situações à tristeza na perspectiva daquela criança. E vocês conseguem ir trabalhando isso, mas conseguem trazer um senso de responsabilidade ao mesmo tempo, um senso de crescimento. Assim como a Íris vai, né, nenenzinha, e vai crescendo e vai chegando aí na pré-adolescência, quem sabe 2028, 2029, Olha, a gente já não tem uma Íris adulta. Eita, que maravilha! Estou ansiosa por ver Íris na velhice, com os problemas que a gente vai chegar logo. Eu quero uma Íris assim para me acompanhar a vida inteira. Eu achei muito bonito. Eu acho a gente está fazendo aqui várias entrevistas com o foco acaba sendo a educação, então sempre vai ter isso em comum, né? Mas a gente está conversando sobre vários temas, vários assuntos, e é muito interessante porque de todas as entrevistas que eu estou fazendo,
nós temos sempre eu estou identificando sempre alguns pontos que são comuns, a essência, a história, de onde a gente veio. Então, não tem como eu saber para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, se eu esquecer de onde eu vim, as minhas raízes, o meu valor, o 50% pai, 50% mãe que você falou. Então, é muito bonito quando você tem essa clareza na sua mente. E quando isso acontece, é quase assim, um momento que não sei se aconteceu isso, mas me parece que sim, é como se tivesse, a partir de agora eu estou muito certa do que fazer, de como fazer, deixa de ser um trabalho, passa a ser uma missão. Então eu tenho um propósito maior, eu não quero vender Iris, até porque ela não está à venda, ela é uma parceira das escolas, das famílias, das crianças. Então o propósito ele é muito maior do que o crescimento do ponto de vista de tamanho, enfim, de clientes e tal. E foi uma das conversas que a gente estava tendo nos bastidores também. Não necessariamente preciso de trabalhar com muitas escolas, mas quando eu entro uma escola nova no foco dos negócios de vocês têm um universo para explorar, né? Porque tem muita criança, tem muita família, tem muito colaborador, tem muito professor, enfim. E é toda essa estrutura que, ainda que direta ou indiretamente, vocês acabam abraçando com uma causa tão simbólica, mas tão poderosa como é Iris. Uma menina tão fofinha, tão bonita, que conquistou meu coração. Ah, que lindo! E muito feliz, assim, por ter tido a honra de entrevistá-la, por estar aqui com esse pedacinho de momento, assim, que, na verdade, a vida nos leva, às vezes, a gente se direciona, mas a vida nos leva para bons encontros, conexões, gente que brilha assim o olho quando fala o que faz, quando fala um pouco da sua história. Assim, me apaixono de cara. Então, assim, você tem muita clareza no seu propósito. Uma honra, de verdade, estar aqui. A honra foi minha. Agradeço demais, desejo o maior sucesso. Obrigada. Eu voto para que Iris cresça em segurança, com calma, mas que ela vá crescendo, porque a gente vai receber novos capítulos dessa história. Que maravilha. E eu queria que você deixasse a última pergunta difícil da nossa entrevista. Vou me preparar. Só uma mensagem final. Uma mensagem final para quem está escutando a gente. Uma mensagem final de Iris. Pode ser Iris mandando a mensagem. Vocês escolhem quem fala. Mas eu queria que você nos desse uma mensagem final para o nosso público. Uma mensagem final. Eu quero agradecer também esse espaço que está cheio de afeto. Tem tudo a ver com a AME Educação e Afeto. Agradecer por esse espaço e deixa a mensagem para lá. Como você... A mensagem quero deixar essa mensagem para que as escolas possam conhecer a AME, porque essa é a única forma da gente chegar até as crianças. E o desejo de que essas escolas possam olhar com muito zelo para a educação socioemocional. Eu acho que quando uma escola ela adota um programa de educação socioemocional, ela também deixa um recado importante para a sociedade de que está comprometida com a formação do indivíduo que vai além do conteúdo, de dominar o conteúdo, que ele possa estar pronto em constante preparação para esse mundo que a gente está enfrentando já com tantos desafios. Acho que é isso. Que lindo! E é isso, gente. Mais um episódio do nosso podcast. Se gostou, por favor, comente, compartilhe. Nos ajuda a divulgar esse trabalho tão incrível para que chegue esse trabalho às nossas crianças, às escolas, até às nossas crianças, que são o nosso futuro. Muito obrigada!